Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de NR23 e nessa nós vamos falar sobre equipamentos de combate a incêndio. Pessoal, pilar importantíssimo para a nossa prevenção. Eles são os nossos maiores aliados quando eu falo em um combate rápido ao início de incêndio. Quando eu vou falar, importante vocês entenderem, em combate a incêndio eu estou falando de uma fase inicial, estou falando de um foco, apenas de uma parte. Eu não vou conseguir combater um prédio em chamas, quero que vocês entendam isso. Mas eu vou conseguir combater, agir na primeira prevenção, no primeiro indício, que existe um fogo na sua fase inicial. Uma fonte que eu consigo apagar corretamente utilizando esses equipamentos que a gente vai ver agora, perfeito? Pessoal, o extintor da água pressurizada da classe A, vocês podem perceber nas instalações onde vocês vão ou frequentam que ele é um dos mais comuns também, tá? Ele é muito confundido com o extintor de pó quando ele tem o mesmo tamanho. Porém, existem alguns diferenciais que é importante eu frisar para vocês, tá bom? No nosso extintor de água, eu tenho o manômetro. O que seria isso, pessoal? É o que vocês estão vendo agora, aquele reloginho ali em cima, onde existe uma seta e uma parte verde. Nessa parte verde é a pressurização desse extintor, ou seja, ele tem que estar no meio ou no mínimo dentro dessa parte verde. Se ele estiver menor, ele está subpressurizado, ou seja, não existe pressão suficiente para que eu utilize esse extintor. Eu vou utilizá-lo de uma distância segura do foco de incêndio, porém, quando eu for utilizar, essa água ela não vai atingir a metragem que eu quero. E aí eu vou ter que me aproximar mais ainda do foco de incêndio. Por isso que ele tem que estar da maneira correta. Se essa setinha estiver acima desse ponto verde, ele está sobrepressurizado. Aí é um problema muito grande, porque eu estou falando de um cilindro. Uma queda, alguma má utilização desse cilindro, ele pode ter um escape de pressão, causando danos para as pessoas que utilizam ele. Principalmente em quedas, em situação de emergência, no transporte pode acontecer a queda desse material. É algo comum. Por isso que a pressurização é muito importante para vocês entenderem. Ele possui uma alça de transporte, que vocês estão vendo aí, conforme eu estou falando. Nessa alça de transporte, eu utilizo justamente para o transporte seguro. Eu não abraço, eu não coloco ele nos ombros, eu simplesmente coloco a minha mão nessa alça e levo com segurança próximo ao chão, para que se aconteça uma queda não seja para danificar o equipamento. Em cima dessa alça de transporte, eu tenho o meu acionador, o meu gatilho, onde eu vou utilizar aí para poder, de uma forma com pressão, poder liberar o agente extintor. Perfeito? Pessoal, vocês estão no meio do acidente, vocês estão no meio da ocorrência, vocês não estão conseguindo pensar direito, não estão lembrando das informações, pode acontecer e não é difícil. Todo extintor possui um rótulo de informações, onde vocês vão ver qual classe que pode ser utilizada e principalmente qual não pode ser utilizada. Existem algumas outras informações, elas são mais técnicas, são para questão de atendimento a normas, como agente extintor, capacidade extintora, enfim. Importantíssimo que vocês saibam que nesse rótulo, principalmente, vai ter o agente extintor que consta, a sua maneira de utilização e quais classes que eu posso e que eu não posso utilizá-lo. Perfeito? Indo para o extintor de pó químico, perfeito? Vocês vão perceber que nas instalações onde vocês vão passar, a maioria desses extintores eles são menores que o extintor de água. E por que isso? É uma diferença? É algo? Não. Simplesmente porque o agente extintor que possui nele é capaz de combater uma área, de atender uma área corretamente. Tá? Mas não quer dizer que ele não tem o mesmo tamanho do extintor de água. Eles são muito parecidos. Quando eles tiverem o mesmo tamanho, a mesma capacidade, pessoal, é muito comum que as pessoas confundam os mesmos, perfeito? Ou seja, é muito comum num acidente, as pessoas pegarem um extintor de pó achando que é o de água, o extintor de água achando que é o de pó, quando eles têm o mesmo tamanho, perfeito? Como é que eu diferencio os mesmos, pessoal?
Simples, pelo rótulo de informações. Estou nervoso, não consigo pensar direito. Eu paro e eu leio, e quando eu coloco os meus olhos nesse rótulo, ele vai estar me dizendo qual agente extintor possui e qual classe eu vou utilizar e qual classe eu não vou utilizar. Perfeito? Importante que vocês saibam disso. Um simples diferencial também que funciona é o seguinte, pessoal. Graças à composição química desses elementos, pode fazer o teste se você passar por extintores. Se eu bater no extintor de água, eu vou ouvir um eco dentro dele. Mas tem uma característica melhor ainda para você identificar, que é o barulho. Repara, quando eu bato nele, ó, faz um barulho de lata. Se você bater com um aqui, ó, repara que tem um barulho de lata característico. Vai ficar mais fácil de você identificar esse extintor mesmo no escuro. Você vai saber que é o extintor de água para a classe A. E se eu bater no extintor de pó, eu não vou ouvir eco nenhum, vai ser um barulho seco. Perfeito? É uma diferença que vocês também podem ver que funciona na prática, tá? E indo para o extintor de CO2, ele é o mais diferente e ele requer a maior atenção de todos os extintores, pessoal. Por quê? Se vocês podem perceber, ele não possui manômetro. Ou seja, ele não possui, a forma de funcionabilidade dele não requer um manômetro. Só que requer uma atenção na seguinte questão. Eu possuo a alça de transporte da mesma forma, possuo o gatilho de utilização da mesma forma, porém, importante, além da diferença física, né, que vocês podem ver que esse extintor ele é oval, no término da mangueira de utilização existe um difusor, onde esse difusor, que é da cor vermelha, ele não pode ser tocado, você não pode empunhar esse difusor a hora que você estiver utilizando esse extintor. E eu vou explicar o porquê. Ou seja, só para a gente entender direito, na parte emborrachada, na parte da mangueira aí do seu extintor, nós vamos empunhá-lo, nós vamos utilizá-lo em tudo que for da cor preta. A partir do momento que eu coloco a minha mão, quando eu vou utilizar, né, passando para a empunhadura na parte vermelha, a própria cor já vai me alertar que eu não posso utilizar empunhando nessa parte. Quando eu utilizo o agente extintor de CO2, é característico do mesmo, pessoal, a baixa temperatura. Ou seja, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. A partir do momento que eu utilizo esse extintor, essa parte vermelha, esse difusor começa a ficar todo branco, com uma pequena parte ali de gelo na sua superfície, por causa da baixa temperatura desse agente extintor. Se eu estiver empunhando e na hora da emergência eu não percebo, esse extintor vai me causar uma queimadura e eu vou ficar com a minha mão grudada nesse difusor e vai causar um sério risco ali que eu vou precisar ir para o hospital para ver o que vai acontecer aí com a minha mão. Ou seja, pessoal, importantíssimo que vocês entendam, no combate a incêndio, quando eu utilizo o extintor de CO2, eu jamais vou colocar a minha mão no difusor. Eu sempre coloco a minha mão na parte emborrachada, onde a cor é preta e não vermelha, justamente para que vocês tomem um cuidado aí e entendam que as cores também conversam com a gente. Caso contrário, pessoal, a gente vai aumentar ainda mais os danos que o incêndio causou. Beleza? Posso ter apagado, posso ter finalizado, porém eu preciso ir para o hospital porque eu tenho uma lesão. E não é esse o intuito da NR23. Perfeito, pessoal? Agora a gente vai conversar um pouco sobre os hidrantes. Aquela caixa de mangueira onde vocês podem ver que andar por andar, em alguns metros, às vezes tem 2, às vezes tem 3, depende da metragem do ambiente, eu possuo um hidrante de parede, onde dentro dele, pessoal, eu vou ter o registro, que é onde eu abro aí a minha válvula, onde eu abro para poder liberar essa água da tubulação. Eu vou ter uma redução, né, que essa redução é quando eu tenho uma mangueira, que é diferente, né, a bitola é diferente da mangueira, ou o registro é diferente enfim, são reduções, né, que eu posso utilizar para poder encaixar os equipamentos de combate a incêndio. Eu vou ter também um esguicho regulável, muito comum ter o agulheta também, mas o correto seria o regulável, onde eu vou utilizar no final da minha mangueira para poder empunhar e combater o incêndio. Uma chave de mangueira, que essa chave de mangueira ela é importantíssima para a utilização,
do encaixe das peças. Às vezes, por exemplo, eu encaixei, pegou pressão, ou não consigo encaixar direito, ela tem uns dentinhos, né, que é chamado stores, que é a chave de mangueira ou chave stores, que eu vou encaixar esses dentinhos, eu vou conseguir ter uma empunhadura melhor, vou conseguir fazer mais força no equipamento para que eu não tenha essa situação de ficar travado com o equipamento e não consiga utilizá-lo corretamente, perfeito? E, por último, mas não menos importante, a mangueira de combate a incêndio, perfeito? Mangueira de 15, mangueira de 30, mangueira de 10, enfim, a mangueira ela é dimensionada, né, a sua metragem, para poder atender a área que ela está sendo solicitada. Então, não é porque existe um hidrante com duas, com três, um hidrante com apenas uma, que aquilo está errado. Foi dimensionado da maneira correta para poder atender aquela área, perfeito? Esses são os equipamentos, pessoal, mínimos que tem que ter em uma casa, um abrigo de mangueira, tá? Sem um deles, eu torno a prevenção menos efetiva, por isso que é um conjunto e eu preciso ter eles juntos. Agora, pessoal, indo para uma maneira de combate eficiente, um equipamento importantíssimo para a nossa prevenção, seriam os nossos sprinklers, nossos chuveiros automáticos. Eles são constituídos de tubulações pressurizadas com água, às vezes, dependendo da instalação, também existe CO2, né? Muito utilizado por bancos, enfim, que existem computadores importantes, né? Mas dentro dessa tubulação vai ter o agente extintor correto, que foi utilizado, né, para combater a classe de incêndio que ele vai agir. E no final dessas tubulações existem os sprinklers, os chuveiros automáticos, que eles possuem um bulbo. Que quando o ambiente se aquece, pessoal, esse bulbo, né, claro que dependendo da temperatura, né, existem vários critérios, né, para isso, é uma questão um pouco mais técnica, mas dependendo da temperatura, esse bulbo vai se quebrar e quando ele se quebra, aí sim a água por meio de pressão ela começa a jorrar e começa a fazer o chuveiro automático. Equipamento importantíssimo porque ele age diretamente sobre o foco do incêndio, tá? Não quer dizer que assim que eu tiver a utilização de um, os demais irão disparar também. Lembrando, pessoal, lembrem do bulbo. Se eu possuo um ambiente quente, o suficiente para estourar esses bulbos, eles vão entrar em funcionamento. Porém, se eu tiver outros ambientes que a temperatura ainda não chegou no suficiente para poder quebrar esse bulbo, o sprinkler daquele setor não irá disparar, tá bom? Por isso que esse equipamento de combate a incêndio ele é importantíssimo. Indo para uma instalação importantíssima que alimenta tanto o nosso sprinkler quanto os nossos hidrantes, é a reserva técnica de incêndio, onde ela é dimensionada por um projeto, o projetista ele dimensiona com o volume necessário para poder atender a área que ela está sendo construída. Ou seja, essa reserva técnica de incêndio, ela é interligada tanto nos nossos hidrantes quanto nos nossos sprinklers, alimentando com água, né, para que esses equipamentos eles sejam atendidos. Ou seja, quando eu estou lá no térreo e a minha reserva de incêndio é no último andar, não importa, porque assim que eu girar o meu registro, que eu tiver que utilizar o meu hidrante, a água ela está na tubulação e ela vai ser alimentada para poder atender o andar 1, andar 2, andar 5, andar 15, que seja. Todos os andares estarão alimentados por essa reserva, pessoal. Para que essa reserva técnica de incêndio ela consiga ser eficaz, nós temos, pessoal, uma bomba jockey. Que essa bomba, ela pressuriza a tubulação quando a coluna d'água dessa reserva de incêndio não é suficiente, não apresenta pressão suficiente. Por exemplo, no térreo tem uma pressão natural dessa coluna d'água. E um edifício de 20 andares, no andar 19 ou no 18, a minha pressão não é igual ao do térreo. E é aí que a minha bomba jockey, ela entra pressurizando e dando potência para essa linha, para que tanto no 20º andar ou no andar 19, tanto no térreo, eu tenha uma pressão de 10 metros de jato d'água. Perfeito? Importante vocês lembrarem disso. Bem, boa tarde. Estou aqui fazendo o teste do sistema de combate a incêndio com bomba jockey. Estou aqui com o auxiliar da empresa ACA, o Romário, está me dando esse apoio aí. Eu estou aqui prestando serviço para eles. E, Romário, vamos
deixar subir essa pressão. Vou deixar subir. Quando chegar em 8, ele vai ter que cortar a bomba. Ok, 8 quilos, o pessoal está automaticamente já desenergizou a bomba. Essas bombas elas são tanto manuais quanto automáticas. No meu hidrante, eu possuo sempre próximo a botoeira, que vai ser um botão vermelho e um botão verde, onde eu posso acionar esse equipamento na manual. Quando ela funciona da forma automática, a partir do momento que eu abrir o meu registro e a água começar a despressurizar a linha, ela vai entender que isso aconteceu e ela vai funcionar automaticamente sem a necessidade de apertar algum botão, perfeito? Importante vocês lembrarem disso, tá bom? Lembrem sempre da bomba de incêndio. Quando tudo isso falha, por exemplo, pessoal, eu tenho a minha reserva técnica de incêndio, eu tenho meus hidrantes e a minha bomba pode falhar. Infelizmente isso acontece, alguns lugares por falta de manutenção, outros por equipamento que não foi dimensionado corretamente. Pode acontecer a falha e a minha linha de tubulações não estar pressurizadas. Eu tenho o meu registro de recalque. Você aí na sua empresa ou no seu condomínio residencial, se você for na parte ali da calçada dos mesmos, você vai encontrar essa caixinha aí vermelha escrito incêndio. Se eu levantar ela, eu vou ver simplesmente um registro e uma parte ali para que eu possa acoplar. Quem que irá fazer essa manobra? O corpo de bombeiros, com o seu caminhão. Ou seja, pessoal, eles vão chegar no local, eles vão pegar a mangueira deste caminhão que possui uma bomba gigantesca, uma bomba muito boa, e acoplando a mangueira deles e passando a água pressurizada por esse registro de recalque, ele vai pressurizar toda a linha de combate a incêndio da edificação, perfeito? Todas as edificações possuem esse sistema justamente em caso de falha de bomba jockey. O caminhão do bombeiro, o corpo de bombeiros consegue pressurizar por causa do registro de recalque. Perfeito, pessoal? Importantíssimo aí para que esse registro seja sempre de fácil acesso e nunca trancado, cadeados, né? Barreiras físicas, isso não pode acontecer, porque numa emergência as coisas podem piorar caso o corpo de bombeiros não consiga utilizar esse equipamento. Pessoal, eu tenho um aliado muito importante na detecção do incêndio, perfeito? Que seria o meu conjunto de alarme de incêndio. Nele, eu consigo avisar para todas as pessoas da edificação que existe um problema em algum setor e que uma ação tem que ser tomada, seja ela o combate a incêndio ou seja ela até mesmo o abandono de área, perfeito? Constituído pelo seu acionador manual e pela sirene, as pessoas que identificaram o foco inicial do incêndio, por meio manual, existem as instruções no próprio equipamento, elas acionam esse botão. Este botão fará com que todas as pessoas do edifício saibam o que está acontecendo por causa da sua sirene, perfeito? E aí ela vai apitar, direcionando as pessoas tanto para o foco do acontecido, quanto para as ações que serão tomadas, perfeito? Importantíssimo que todos esses alarmes estejam com as suas condições corretas para uso, tá bom, pessoal? Porque senão, essa é uma questão de prevenção importantíssima, tá bom? Agora, essa detecção não precisa ser somente manual, ela pode ser automática também, graças ao meu detector de alarme de incêndio ou pela fumaça ou pelo calor. Esse equipamento, quando um desses elementos, tanto o calor quanto a fumaça, dependendo do seu modelo, chegar até o equipamento, ele vai acionar automaticamente o nosso alarme e a nossa sirene, não tendo a necessidade de que uma pessoa faça isso da forma manual, ou seja, é totalmente automática e totalmente importante para a questão da resposta para que a gente possa tomar aí as nossas devidas providências na questão da emergência, tá bom, pessoal?
Importantíssimo que esse equipamento esteja no local correto e que ele esteja com a sua manutenção em dia. Caso contrário, uma área que não é acessada pelas pessoas, é uma área mais remota, ela pode sim ter uma prevenção em 24 horas por esse equipamento. Detectou incêndio, detectou uma anomalia, ele vai disparar automaticamente, não necessitando de rondas de pessoas, né, que aquela área fique na visão 24 horas por dia. Tá bom, pessoal? E onde tudo isso aparece, né? O alarme disparou no 13º, o alarme disparou no 10º, o alarme disparou no térreo, no subsolo. Eu vou achar a fonte aí de qual alarme foi disparado graças à minha central de alarme. Nela eu terei todos os andares mapeados com a minha luz de detecção. Se eu acionei no 10º andar, na minha central de alarme, ele vai disparar e me mostrar que no 10º andar existiu esse alarme de incêndio disparando, tanto no 9º quanto no 8º, uma parte importantíssima porque para que eu tome uma ação, eu consigo a comunicação com os demais colaboradores do edifício e esses colaboradores conseguem ter a noção de quais andares nós temos que evitar, onde que está o foco de incêndio, para onde nós vamos agir, qual andar que foi disparado, enfim, essa central de alarme é importantíssima para que a gente possa atender a emergência da maneira mais correta. Perfeito, pessoal? Manutenção também é importantíssima desse equipamento. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula de NR23, agora dos equipamentos de combate a incêndio. Até a próxima!